Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 27, dia 16/8/2024. Ele é o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4, 3 e 4. E os homens estão naturalmente sob seu poder. Atos 26, 18. Ele tem um partido favorável dentro deles, de modo que o caminho que ele deseja que eles sigam é a maneira como a sua inclinação natural está. Por isso, ele tem um trabalho fácil para levá-los adiante, pois ele rema com a maré. Adicione a isso sua sutileza, pela qual ele pode facilmente ultrapassá-los, e sua diligência, pela qual ele não perde ocasião para colocá-los, e não é de admirar que ele conduza a multidão diante dele. 6. O exemplo contribui muito para isso. Mateus 18, 7. Um vai nessa direção, outro segue, e assim por diante. É verdade, há exemplos do outro lado também, mas o bom exemplo não tem tanta influência quanto o mau, porque os homens são naturalmente corruptos e, portanto, querem apenas que um vá adiante, para que sigam de acordo com sua inclinação natural, como a água descendo uma colina, onde a passagem é limpa. Mas é contra a corrente seguir um bom exemplo. 7. Por último, falta de consideração. Lucas 15, 17. Poucos se dão ao trabalho de pesar as coisas e deliberadamente escolher seu caminho, mas eles tomam o caminho largo na confiança, como aquele que primeiro lhes oferece. Eles não olham longe, além do tempo presente. Eles não consideram qual será o fim, mas abraçam a bela aparência do presente diante deles. Eles estão engajados de maneira ampla antes de estarem cientes, pois a infância e a juventude são vaidade. Eclesiastes 11:10. A juventude é teimosa, e os homens e mulheres são apressados com paixões fortes e impetuosas, até que tenham um conjunto que não podem jogar fora. Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar sua pele? Ou o leopardo suas manchas? Então você também pode fazer o bem que está acostumado a fazer o mal. Dê informação. Assim podemos aprender que 1. A preguiça prevalecente e o amor à facilidade carnal causam terríveis estragos no mundo. Estes são os que fazem a porta larga e o caminho largo, para que a multidão entre por ela, e, consequentemente, isso os atrai em total ruína. Provérbios 6, 9-11. A preguiça prevalece tanto que eles não podem pensar em suportar um estresse, não para coisas do maior peso, mas o que é mais fácil e requer menos dores, é considerado melhor, e eles não podem ser movidos com o cálculo posterior. 2. O caminho largo que leva à destruição é o caminho mais apertado do mundo. Alguns tomam outro caminho de fato, mas a multidão está no caminho largo. Muitas são as diferenças civis e religiosas entre os homens, mas aqui a multidão se encontra totalmente de uma maneira, apesar de todas as suas diferenças. Existem diferentes caminhos neste caminho. Para os ricos e os pobres, os velhos e os jovens, o professor e o profano. Mas seu caminho é um e leva ao mesmo tempo o lugar onde essas diferenças não existirão mais. Salmo 125, 5, Mateus 24, 51. Atualmente, eles se unem para formar a multidão de maneira ampla. 3. Que má defesa do seu modo e modo de vida
e que é o caminho que geralmente prevalece, que a maioria segue. Infelizmente, não está a multidão no caminho largo, mas isso fará disso um caminho para a nossa imitação. O apóstolo, descrevendo a caminhada dos efésios quando eles estavam mortos em pecados, nos diz que foi segundo o curso do mundo, Efésios 2:2, e ele exorta os romanos a não se conformarem com isso, Romanos 12:2. Esse caminho é de suspeitar que é o que mais pega com a multidão. 4. O que é que mantém o pecado e a iniquidade em semblante no mundo? É a multidão de seus seguidores. 1 Pedro 4:4. O pecado tem uma baixeza ou imundície que é uma fonte de vergonha. Ainda assim, os homens e mulheres se recusarão a se envergonhar de seus caminhos vis e corruptos. Jeremias 8:12. E alguns se orgulharão deles, gloriando-se em sua vergonha. Por quê? A multidão marca esses cursos com sua autoridade, e assim podem aparecer com a face aberta, pois a negritude não é reprovação entre os negros. Mas Cristo, aparecendo na glória de seu Pai e todos os santos anjos com ele, no final afundarão a glória da autoridade da multidão. Então a vergonha os cobrirá. Daniel 12:2. 5. Não é de admirar que os piedosos sérios tenham uma vida solitária, desconfortável e desprezada no mundo. Israel era um tipo deles. Nesse caso, Números 23:9. Eis que o povo habitará só, e não será contado entre as nações. Miqueias lamenta seu caso solitário, porque a multidão está no caminho largo. Miqueias 7:1 e etc. Ele poderia ter poucos para participar com ele, poucos para se desprender. Portanto, o povo de Deus é a maravilha do mundo. Zacarias 3:8, Salmo 71:7. São desprezados como um tipo de gente bem-humorada, estranha, fantástica, viciada em singularidades, porque a multidão está em outro caminho que eles não ousam tomar. 6. A paz e a prosperidade da igreja no mundo não podem durar muito, pois o partido corrupto do mundo domina. A multidão está no caminho largo. Cânticos 2:2. Assim, o silêncio no céu é apenas por meia hora. Apocalipse 8:1. A multidão corrupta logo enche tudo de confusão novamente. Por isso, amém, tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra escrita na Bíblia Sagrada. Obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.